Olá pessoal, meu nome é Marco Ricardo, eu sou advogado aqui do MCD Advogados e eu vou conversar com vocês hoje mais direcionado para quem está fazendo concurso público, que cai em Direito Penal e Processo Penal e principalmente para quem vai prestar a prova do OAB agora dia 27 de maio de 2012. Por quê? Eu vou falar de um assunto que é sempre explorado no concurso público e sempre explorado na OAB. Atualidade no direito penal e no direito do processo penal, seja legislativa, seja judicial. Para começar, estupro e atentado violento ao pudor. Na sua prova pode cair uma questão dizendo que o Tício cometeu um ato que não é conjunção carnal com uma pessoa, de forma forçada. E lá na letra A vai estar escrito atentado violento ao pudor. Por quê? Porque eles querem que vocês errem, eles querem induzir vocês ao erro. O estupro e o atentado violento ao pudor agora são a mesma coisa. O estupro incluiu a conjunção carnal diversa da conjunção vaginal. Antigamente, conjunção carnal, conjunção vaginal, estupro. Qualquer coisa diferente, atentado violento ao pudor. Agora, o estupro, ele inclui a conjunção carnal, que é a conjunção vaginal, e qualquer ato libidinoso. Ou seja, o atentado violento ao pudor, ele foi incorporado no crime de estupro. Se cair na prova, marquem o crime de estupro, mesmo que não seja conjunção vaginal. Outra coisa, nessa mesma situação, o estupro de vulnerável. Antes, o estupro, ele tinha um agravante. Ele tinha uma presunção de violência, que era quando você fazia uma conjunção carnal com menor de 14 anos. Hoje, essa presunção de violência acabou. Fiquem atentos. Por quê? Porque o STJ decidiu, faz pouco tempo, num caso da lei antiga, que essa presunção ela era relativa. A criança, no caso, a menor de 14 anos, ela se prostituía. Então, ele disse que não houve violência nesse caso, já que essa presunção ela tem que ser relativizada. Cuidado! Porque pode cair isso na prova e essa situação vai estar também na alternativa A. Por quê? Porque o estupro de vulnerável, que foi criado com essa alteração legislativa, ele não presume violência de nada. É simplesmente você ter uma conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos, independente de presunção de violência, independente de consentimento ou não. Então essa situação da presunção de violência que existia, não tem mais. Podem explorar na prova porque vai confundir. Na televisão deu, todos os jornais exploraram muito, o STJ teve que dar explicações a respeito dessa decisão. Por quê? Porque o pessoal foi para cima do STJ dizendo que agora só porque era prostituta podia transar com a menina menor de 14 anos. Não pode, a lei mudou. A lei não fala mais de presunção de violência. A lei simplesmente tipificou o estupro de vulnerável, que é você ter uma relação sexual, seja diversa sexual, um ato libidinoso, com o menor de 14 anos. Então, na prova, se tiver menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Se a pessoa não tiver condições de defender nenhuma, estupro de vulnerável. Outra alteração também relacionada ao direito penal. A Lei 12.550 de 2011, ela mexeu em relação aos concursos públicos. Por quê? Porque estava tendo muito problema com o sumiço de prova. Agora, ela incluiu, você tem uma interdição temporária, que é no artigo 47 do Código Penal, uma possibilidade do juiz de aplicar uma interdição temporária. Nessa interdição temporária do artigo 47 do Código Penal, foi incluído o inciso 5. Esse inciso 5, ele fala que o juiz ele pode te interditar temporariamente de se inscrever em concurso ou certame público. Essa foi a primeira alteração. A segunda alteração foi que se você divulgar, se você tirar uma cópia e passar para alguém, se você fraudar um concurso público ou certame público, você agora está incorrendo num crime tipificado no Código Penal. Isso pode ser explorado porque é novidade. 2011, no direito, ainda é muito novo. No Código Penal temos o artigo 311 e A, que ele fala dessa fraude em certame público, que é você fraudar ou você tentar divulgar de forma ilícita ou provas ou uma situação que seja sigilosa dentro de um concurso público. Então, cuidado, nós temos a figura típica. E concurso público não é só o concurso público propriamente dito, é qualquer certame público. É vestibular, é o concurso público ou qualquer certame que nós tivermos para ocupar um cargo público. Outra situação já é na legislação especial. Lei Maria da Penha. Todo mundo viu na televisão, mas é bom a gente relembrar. Lei Maria da Penha. O que o STF decidiu em relação à Lei Maria da Penha que pode ser explorada na sua prova? Primeira questão, ela é constitucional. A discussão em relação à constitucionalidade ou não da Lei Maria da Penha foi encerrada pelo STF. O STF disse a Lei Maria da Penha ela é constitucional. Mas ele não disse só isso. Ele disse que a Lei Maria da Penha ela é constitucional e ela só se aplica à mulher. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Contra o homem não tem a possibilidade de aplicar a Lei Maria da Penha. Acabou essa discussão também que vinha tendo, inclusive, alguns juízes
eles vinham aplicando a Lei Maria da Penha quando a violência era contra o homem também. Não pode mais. O STF pacificou, a Lei Maria da Penha, ela só vale contra a mulher. Mas a alteração mais importante, que eu acho que tem mais possibilidade de cair, é a pegadinha. E a pegadinha, o que significa pegadinha? Significa que você que está estudando só pela letra da lei, que todas essas provas, elas gostam de explorar muito a letra da lei, é bom você estudar pela letra da lei, mas você que está estudando só por isso aí, você vai errar essa questão. E você vai errar por quê? O STF decidiu que a ação penal, no caso de Lei Maria da Penha, ela é pública incondicionada à representação. E na lei está escrito que ela é pública condicionada. Está escrito que ela é condicionada à representação da vítima. Então cuidado, quando você lê isso na letra da lei, risca isso e coloca pública incondicionada à representação da vítima. Ação penal, no caso de Lei Maria da Penha, defendam que ela é pública incondicionada à representação da vítima, que vocês não vão estar errados. Outra situação, lei de drogas. A lei de drogas, o STF decidiu em relação a um habeas corpus, que era para uma pessoa só, e acabou que o Senado foi lá e mudou a lei. Mudou com uma resolução número 5. O artigo 33, parágrafo 4º da lei de drogas, ele fala sobre o tráfico privilegiado, que é uma figura criada pela doutrina. O que traduz o tráfico privilegiado? É o réu, o cara traficante, que ele é primário, de bons antecedentes e que ele não pertence a nenhuma organização criminosa. Esse cara, ele já tinha alguns benefícios, ele tem uma redução da pena, porque não pode ser equiparado ao cara que é o importador de droga, que é o grande traficante. Ele tem que ter, até pelo princípio da individualização da pena, ele tem que ter uma pena diferente. E isso já tinha na lei, tinha uma diminuição de pena no caso dele, tinha uma diminuição. Só que lá na lei, ela fala o seguinte: é vedada a conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direito, nesse caso. Ou seja, se o cara preenchia, no caso da pena, todos os requisitos para ter substituição da pena privativa de liberdade, da prisão, por uma restritiva de direito, que é uma suspensão condicional de algum direito, o juiz não podia aplicar porque a lei era clara. Ela falava, não é aplicável, não é permitida a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Veio o STF e um HST e decidiu o seguinte: é inconstitucional a vedação que está constante no parágrafo 4º do artigo 33. Então, o que o Senado fez? O Senado foi lá e editou a resolução número 5. Ele disse, é inconstitucional, riscou. Então, se você está estudando pela lei antiga, cuidado, vai lá no site do Planalto e imprime a lei de drogas novamente, que lá vai estar arriscado pela resolução número 5 do Senado. O Senado declarou inconstitucional, o STF declarou para um caso e o Senado abrangeu para todo mundo. A resolução número 5 riscou. Então, no parágrafo 4º, não é mais vedada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito no caso do traficante privilegiado. Traficante privilegiado sendo aquele cara que é primário, de bons antecedentes e que não pertence a nenhuma organização criminosa. Esse cara traficante privilegiado, é para ele que vale essa inconstitucionalidade, não vale para todo mundo relacionado ao tráfico. Outra situação, eu acho que até que não pode cair, mas é bom lembrar. Ontem o STF decidiu o seguinte: ele decidiu que a outra vedação que nós temos no artigo 44 da lei de drogas é que não se podia aplicar liberdade provisória. Era suscetível de liberdade provisória os crimes da lei de drogas. O que o STF fez? Ele pacificou em um habeas corpus também, fiquem atentos, ele não pacificou, não declarou inconstitucional para todo mundo, foi num habeas corpus só. Ele pacificou o entendimento que todos os advogados já tinham e que boa parte da jurisprudência já estava aplicando. Ele pacificou o entendimento de que é inconstitucional a vedação que tem no artigo 44 a liberdade provisória nos crimes de tráfico de drogas. Então o que você defende na sua prova? Mesmo se cair na sua prova isso agora, mesmo se eles tenham colocado na sua prova antes dessa situação, você defende que é inconstitucional a vedação à liberdade provisória no caso de tráfico de drogas. Essa vedação que tem no artigo 44 da lei de drogas, ela é inconstitucional. Se você defender isso na sua prova, você não vai errar. E se você errar, você vai conseguir anulação dessa questão, porque é decisão do STF. No edital da OAB, não fala nada a respeito do prazo que o FGV tem. Ou seja, ele não fala que a FGV só pode cobrar coisas que tenham de 6 meses antes da prova, ou de 3 meses antes da prova. Ele não fala se a FGV ela pode cobrar alguma coisa que foi feita, uma alteração que foi feita uma semana antes da prova. E também, na resolução da OAB a respeito, não fala também. Então é bom tomar cuidado. Qualquer alteração que tiver daqui para frente pode cair na prova da OAB. É sempre bom dar uma lida. Uma dica que eu vou dar para vocês é que a FGV ela é extremamente positiva. Ou seja, o que significa isso?
significa que cai muita letra da lei. Agora a gente falta menos de um mês para a prova. Se falta menos de um mês, não pega para estudar a doutrina. Estuda a letra da lei. Pega o código e lê, imprime as leis no site do Planalto, que são as mais atualizadas, e lê a letra da lei, que você vai bem nessa prova. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam no canal. Qualquer coisa a gente está à disposição. Até a próxima!